ex-deputado representante da Faria Lima, tenta desqualificar presidente Lula para a próxima eleição e ganha uma verdadeira aula do ministro José Eduardo Cardoso. Espia. Lula teria viabilidade na sua avaliação para um quarto mandato, lembrando que é o presidente da República atualmente com o maior número de mandatos. A gente vive o Lula 3. Será que vem um quarto por aí? Eu entendo que não. Acho que ele não tem a menor viabilidade para esse quarto mandato, né? E se tem uma coisa que nós temos que dizer claramente que tudo que Lula ou seja, o que ele não é democrático. Porque o que ele tem mostrado é uma violência à democracia. Ele tem abusado da democracia. É um projeto de poder que está extremamente ultrapassado, que já mostrou para o mundo que é uma proliferação de miséria, de pobreza, todas essas experiências que foram feitas no passado com o socialismo, com o comunismo, isso aí mostrou a desgraça que é para o Brasil. Agora, quando ele fala que é democrático, que o Brasil gosta de democracia, e eu falo claramente que Lula não é nada democrático, é porque ele se abraça, se envolve com ditadores, ele se envolve com amizades que são pessoas extremamente autoritárias, como Hugo Chávez, Daniel Ortega, abraça o Putin, fica enaltecendo o Hamas, o Hezbollah, ele simplesmente é alinhado com todas as ditaduras. Depois ele também sugere que um emissário da China venha ao Brasil para censurar as redes e ajudar o Brasil a tirar as outras redes para poder tirar as ferramentas democráticas, aí sim, de você poder se expressar. Sem falar de toda essa necessidade louca de querer acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Como que alguém pode ser democrático desse jeito? E eu só fico imaginando que talvez seja aquela democracia relativa que ele fica falando, o que tem na Venezuela, o que tem na Nicarágua, o que tem na Coreia do Norte, onde ou aquele que é opositor é envenenado, preso, morto por acaso, que acontece muito lá na Rússia, fraudes nas votações, como aconteceu na Venezuela. Esse é o tipo de democracia relativa. E ainda tem uma outra coisa que é incrível. Ele se diz democrata, mas ele não aceita outro resultado que não seja o dele. E chama todo mundo, que não é ele, de extrema-direita. É uma pessoa agressiva, ele tá com um discurso extremamente agressivo, de ditador, efetivamente, de tipo assim, só dá pra mim, só eu posso. Uma pessoa que se diz comunista, com muito orgulho, não pode falar em milagre, não pode falar em Deus, porque eles nunca acreditaram nisso. Ou seja, essa fala ofende a democracia, ofende ao brasileiro e ofende as eleições 2026. Cardoso, Alexis disse que Lula tem se mostrado um político agressivo e ditador. O presidente acabou de falar que, com a ajuda de Deus, ele venceu em 2022. Será que o voto divino também vai prevalecer nas próximas eleições e Lula ganhar um quarto mandato? Eu me lembro, ouvindo o Alexis falar, me lembro de 2005, que era aquele momento que explodiu aquela crise do chamado mensalão. E no Congresso Nacional, nas ruas, acabou o Lula. O Lula acabou, a ponto que, inclusive, recordo que a oposição dizia, não vamos nem pedir o impeachment, vamos deixar ele sangrando. Pois não é que aqueles que diziam que o Lula tinha acabado, que estava destruído, tiveram que amargar a vitória dele para um segundo mandato? Tiveram que amargar que ele fizesse uma sucessora? Então eu fico perguntando, aqueles que diziam que era inviável uma eleição do Lula em 2005 terão feito sua meia-culpa? Acredito que não. E acho que a mesma coisa se coloca hoje. Por quê? De fato, as pesquisas já foram melhores para Lula. Mostrou-se agora que, apesar de toda a crise do INSS, que se dizia ia arrebentar a imagem do governo, a pesquisa está mais ou menos no mesmo patamar. Ou seja, tem muito chão pela frente. Acho que Lula é viável, sim, está em excelentes condições de saúde e é um candidato que as pesquisas mostram venceria a eleição hoje. Então, efetivamente, me parece difícil dizer que ele está inviabilizado para a próxima eleição. Mas vamos à dimensão democrática do Lula, que foi citada pelo Alexis. É curioso essa ideia de, ele abraça ditadores, ele está lá. Uma coisa é o chefe de Estado que tem que se relacionar com todos os países. O mesmo com o Bolsonaro. Bolsonaro não esteve na Hungria, não se refugiou na Embaixada da Hungria, que é uma autocracia. Bolsonaro não recebeu um presentinho, um reloginho, que depois ele vendeu. Da Arábia Saudita, que tem aquelas características todas de autoritarismo que há pouco o Alexis mencionou. Ele não esteve na Rússia abraçando o mesmo Putin. Ou seja, chefes de Estado fazem isso. A Meloni, que é de extrema-direita, não veio abraçar o Lula. Assim se comportam os chefes de Estado. Às vezes com o maior prazer, às vezes com o menor prazer, de acordo com o seu afinamento político e ideológico. Agora, o conceito de democracia me parece, então, mais interessante quando se chama Lula de antidemocrata. Por quê? Porque aqueles que costumam dizer que Lula é um antidemocrata, acham Trump um grande democrata. Dizem que os Estados Unidos é um paraíso de democracia. Como pode dizer que Trump é um democrata? Com esse massacre que ele faz, evidentemente, em relação a todos aqueles que defendem a Palestina. Com esse corte de verbas nas universidades. Olha, se você se manifestou pela Palestina, estudante, a universidade deixou, eu vou cortar verbas da universidade, porque, afinal de contas, os professores não votam em mim. É democrático isso? Esse é o democrata? Esse é o país da liberdade de opinião? Esse é o presidente que é o farol da democracia? E o Lula não, o Lula é autoritário. O Lula que se recusou a um terceiro mandato certo, que teria ganho. Naquele momento, ele foi o presidente que saiu com a maior aprovação da história. Não quis, não pretendeu mudar o mandato, como outros presidentes do Brasil fizeram, para mudar a regra do jogo. E Lula não é um democrata? Lula, efetivamente, age como um democrata.
democrata, tem a sua postura de democrata, respeita as instituições, nunca planejou um golpe de Estado, inclusive quando aquela que ele indicou para o governo caiu. Em nenhum momento se tentou um golpe de Estado, se fazer algo parecido com o 8 de janeiro, planejar assassinatos. Então, portanto, eu acho que é muito difícil, diante desses outros exemplos que mencionei, poderia falar durante muito tempo, afirmar-se que Lula não é democrático.